Acabou o carnaval, né, professor Celso? E o senhor nesses dias aí aproveitou para descansar ou foi para a avenida curtir a festa? Não, já não é mais idade para ir para a avenida, né? Aproveitei bastante para descansar, né? Curti bastante a família, né? Assistindo filmes e colocando algumas coisas em ordem. Que bom também. Tirei esses dias aí para descansar. E na quarta-feira começou a Quaresma, um momento importante para a comunidade cristã, que considera esse um período de preparação espiritual para a Páscoa. Um tempo também em que tradicionalmente aumenta o consumo de peixes, né, professor? É isso? Sim, como aumenta, né, Toniana? Então, as religiões cristãs, nesse momento, eles vão fazer o jejum, né? E eles vão deixar de comer a carne vermelha. Então, eles vão substituir por alguma outra, e o peixe é o preferido. Exatamente. Esse aumento no consumo já faz parte do calendário do setor. E no que depender da indústria, vai ter peixe para todo mundo. É que no Brasil a produção de pescados não para de crescer, graças principalmente ao trabalho das cooperativas que investem cada vez mais na piscicultura. A reportagem é de Reinaldo Japer e Denilson Martins. Olha só. A piscicultura brasileira registrou crescimento de 9,2% em 2024, atingindo quase 970 mil toneladas de peixes de cultivo. A tilápia liderou esse avanço, com mais de 662 mil toneladas, representando 68% da produção nacional. O Paraná se destacou mais uma vez, se consolidando como o maior produtor do país. O estado aumentou sua participação em 17,35%, alcançando mais de 250 mil toneladas. Hoje, 1 em cada 4 peixes de cultivo no Brasil vem das águas paranaenses, impulsionados pela força das cooperativas e piscicultores independentes. Por trás desses números, há histórias de dedicação. Aqui em Nova Aurora, no oeste do Paraná, a piscicultura é uma tradição que vem sendo atualizada por novas gerações da família Pezente. Começou pelo meu pai e pelo meu tio. Há uns 30 anos atrás, eles começaram particular, tendo que comprar o alevino, ração, né, e ter que vender o peixe. E aí, há uns 12 anos, eles entraram com a integração pela Copacol. Eles tocaram aí por uns 11, 12 anos e aí no último ano eu assumi. E aí esse é o primeiro lote que eu tô cuidando por conta, né? Antes a gente só ajudava, meu pai e meu tio. A gente tem 2 tanques, esse aqui que está com 68 mil peixes e o outro que tem uns 36 mil, total uns 105 alojou, aí já teve um pouco de mortalidade, né? No decorrer do lote. Hoje eles estão com uma média de 600 gramas. Quando que foi alojado esse lote? Em novembro, começo de novembro. Eles estão com menos de 4 meses. Está crescendo muito bem. E o segredo do trabalho está no equilíbrio. No equilíbrio entre a tradição familiar e as inovações tecnológicas. Nos últimos anos, o investimento foi em aeradores e em sistemas de monitoramento da água para garantir a qualidade da produção. E agora a gente automatizou o tanque, então ele tem uma sonda que fica dentro da água e liga e desliga conforme precisa de aeração. Então eles têm uma qualidade melhor, os peixes, então isso também ajuda, porque não é só a ração que engorda eles, né? A qualidade onde eles vivem e tudo ajuda, então isso também tem ajudado no crescimento. É o melhor lote que está tendo por causa dessa ajuda também por causa da automação, né? Essa inovação não acontece sozinha. A cooperativa que ela faz parte desempenha um papel importante. É o caso da Gisele Ferreira, extensionista que está no campo diariamente, ajudando os piscicultores a tomarem as melhores decisões. Aqui a gente trabalha muito na questão na hora do trato. Por exemplo, a gente recomenda o oxigênio estar acima de 4 miligramas por litro. Abaixo disso, a gente faz redução de trato ou até mesmo não trata. Se você tem um oxigênio ali abaixo de 2, a gente recomenda que não seja feito o trato, porque senão o animal vai consumir muito mais esse oxigênio, porque ele está se alimentando, e aí a tendência é reduzir mais. Então a gente recomenda ali entre 3 e 4, uma redução, acima de 4, o trato cheio, que a gente chama, e abaixo de 2, que esse trato não seja realizado. Questão de temperatura, até 31 graus, a gente faz o trato normal.
Mas aí tem a questão do período da tarde, então a gente recomenda o trato no período da manhã, nesse período de calor, né, de verão, que a temperatura está chegando a 29, 30 graus já no período da manhã. Então o trato está sendo feito ali no máximo do máximo até meio-dia, 11h30, meio-dia, porque após isso a temperatura sobe muito. Então a gente é dentro dessas recomendações. E no mínimo lá no inverno até ali seus 17, 18 graus, abaixo disso também o trato é cortado e também tem a questão da redução, né? Tem faixa de temperatura que a gente faz a redução do trato. Ou faz trato intercalado, né? Dia sim, dia não, caso seja necessário para poder aproveitar melhor a ração. Hora de jogar a tarrafa e conferir o tamanho do peixe. Uma tarefa que fica por conta do Cleverson, marido da Karine. Esse é um peixe que está numa média de 100 dias, ele está em torno de 650 gramas. Um peixe bem uniforme, bem gordinho, um peixe bem saudável. O trabalho da família Pezente é o reflexo do que o setor representa hoje: força, inovação e um olhar atento para o futuro. Aqui a gente trabalha meu pai, minha mãe, meu tio, eu, meu esposo e meus 2 meninos. Então a gente está sempre em família, um ajudando o outro, por mais que meu pai e meu tio ficam mais na avicultura e nós na piscicultura, a gente está sempre se ajudando, né? E aí fica bem mais fácil assim, né? Trabalhando em família e os meninos já adoram. Vem fazer análise de água, vem pesar, eles já vêm junto e quer ajudar e é bem gostoso. E o mercado para o peixe vai muito além das fronteiras. A exportação brasileira mais do que dobrou em 2024. O aumento foi de 138%, que inclui desde o filé resfriado para os Estados Unidos até o aproveitamento de coprodutos para a China. Laís, que é gerente do frigorífico, explica que a meta é aumentar ainda mais esse volume de exportação. A gente fala da questão de mercado, né, principalmente interno e também o externo. Fala um pouco para a gente da quantidade de hoje, de volume, como que é esse planejamento. Então, a planta de Nova Aurora atualmente é habilitada para mercado externo, então ela tem a certificação BAP, que nos habilita para o mercado americano. O volume de exportação de filé resfriado é para o mercado americano e os coprodutos, escama, pele, são destinados para outros países, né, para a China. Então, do volume total de produção do ano, a gente chega a exportar 10, 15% do volume total. A planta de Toledo já vai estar passando por um processo de habilitação, com a colocação do CIF, para posteriormente adquirir essas certificações para poder fazer a exportação futuramente, aumentando aí a nossa fatia na exportação. E aqui no estúdio a gente continua o bate-papo sobre a piscicultura e o cenário em que ela se encontra nesse momento. A gente recebe aqui então o Ricardo Hoover, consultor comercial da Brazilian Pet Food. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Paulo Dias Alves, gerente da Fripeixe, frigorífico de peixes da Copavel, também está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. A gente está no momento, então, né, início de quaresma e tradicionalmente o consumo de pescados, de peixes, aumenta nesse período. Ricardo, a gente tem essa crescente, a gente continua percebendo esse consumo, então, né, como é que o setor se preparou para isso e como é que a gente está vendo agora esse consumo? O consumo, ele nessa época do ano, o consumo continua aumentando, né, em relação aos demais períodos do ano. E tradicionalmente, por uma questão religiosa, e o consumidor se habituou a consumir mais peixe nesse período. As integradoras, os frigoríficos que trabalham com integração, elas já têm um mercado um pouco mais amplo, né? Algumas com exportação, então não dependem tanto desse período da quaresma, mas principalmente os frigoríficos regionais, pequenos e independentes, eles dependem um pouco desse período de impulsionar a venda. E eles se preparam já a partir do início do ano, fazendo um pouco de estoque de filé e ocupando a planta frigorífica de forma mais intensa nesse período
pré-quaresma para ter estoque durante o período da quaresma. Paulo, vamos contextualizar então quem está nos assistindo, né? A Copavel então adquiriu esse novo empreendimento, você está aí, né, coordenando as ações também da indústria. Eu queria que você comentasse para a gente. Temos imagens aqui, né, da Free Peixe, então, que vocês adquiriram, antiga Pescados Cascavel. Vamos dar uma olhada nessas imagens e você pode explicar para a gente, inclusive, né, sobre esse empreendimento, então, que fica aqui em Cascavel. Isso mesmo. Então a Copavel adquiriu o Pescados Cascavel, né? Nós assumimos as operações no dia 6 de janeiro, então faz exatamente 2 meses que nós estamos abatendo, né? Nós temos um volume de abate diário de 15 mil cabeças, como nós estamos abatendo peixe com 1 quilo, hoje nós estamos abatendo 15 toneladas em média, o que nos dá uma produção, um abate mensal de 300 toneladas e uma produção de filé de 90 toneladas aproximadamente. Nós já temos a nossa marca, né? Depois que nós adquirimos o frigorífico, em 20 dias, nós já estávamos produzindo com a marca da Copavel, nós já tínhamos a licença, o registro para produzir. Então hoje nós temos a produção de filé de tilápia em embalagens de 400, 800 gramas e pacotes a granel, né? De 5 e de 15 quilos. Vamos dizer, você tinha a Cevale e tinha a Copacol como maior produtor da região. Entrou a LAR e entrou agora a Copavel. E os integrados, aqueles independentes, como é que fica? Os frigoríficos independentes continuam, né? Claro que a Copavel adquiriu um frigorífico e esses produtores, eles no momento estão vendendo para a Copavel, mas têm a oportunidade de integrar também. Mas estão diminuindo, né? Estão diminuindo os particulares, exato. A proporção está verticalizando cada vez mais a cadeia, então a integração está sendo uma realidade no campo no oeste do Paraná. Mas nós temos regiões que não têm integração, né? Então essa é uma realidade mais comum aqui no oeste paranaense, né? Então, claro, é um grande produtor, uma fatia importantíssima do mercado nacional, né? Essa integração. Mas a integração também tem suas vantagens no sentido da exportação. A maioria dessas cooperativas tem um caminho já aberto através de produção de proteínas, de outras proteínas que elas já exportam. E aí, com esse caminho aberto, você tendo uma planta adequada, você tendo produção em volume, né, em quantidade, em qualidade, constância, você está apto a exportar, a atender às exigências internacionais. Claro, aí depende das oportunidades lá fora, né, que tem vários fatores que determinam se você vai vender ou não, né? Mas você tem que estar preparado. E eu acho que essas plantas grandes, essas agroindústrias maiores, elas têm essa capacidade de estarem preparadas para quando a oportunidade chegar. Ano passado teve uma boa oportunidade de crescimento e a gente espera que esse crescimento de exportação continue. Ou seja, esse 138% de aumento, né, em 2024 em relação à exportação, a gente vê aí como uma realidade do mercado. Temos peixe fresco, por exemplo, em 36 horas enviado para os Estados Unidos. Essa é uma realidade. Como o setor está lidando para favorecer, né, a venda de peixe fresco também, Paulo? Esse aumento da exportação, principalmente do peixe fresco, veio devido a essa oferta que a gente tem no mercado interno. Então sobrou peixe e por isso que a gente aumentou. A nossa fatia de exportação ainda é muito pequena, né? É cerca de 3% da nossa produção. E o que o Brasil mais exporta é o filé fresco, né? Principalmente para os Estados Unidos, né? Então de 36 a 48 horas o peixe sai do tanque, ele é despescado e tá chegando nos Estados Unidos. Então isso aí é um produto com valor agregado, né? O produto resfriado, ele geralmente tem um preço maior do que o produto congelado, até por causa das características dele, por causa do frescor. Então, esse aumento aí da exportação veio principalmente devido à exportação do filé fresco. E para fazer isso aí tem que ter uma logística muito especial, né? Exportar carne fresca não é fácil, né? Então a logística tem que ser muito especial. E você espera um crescimento, a Copavel também vai estar nessa área de exportação, como que você vê a situação da Copavel hoje entrando na piscicultura aí? A nossa ideia é ampliar a nossa capacidade de abate.
A gente tem uma capacidade ali que a gente consegue chegar a 60 mil cabeças por dia. Hoje a gente está abatendo 15. Nós abatemos em apenas um turno de produção. Então a gente consegue, primeiramente, ampliar essa capacidade dentro desse turno e depois trabalharmos em 2 turnos, né? E depois, com essa ampliação, com esse volume maior de produção, a gente partir para a exportação. É que vocês estão contextuando o mercado agora, entraram agora, estamos estudando. O mercado, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar também, a importância do frigorífico. A gente falou que está diminuindo os frigoríficos independentes, os produtores independentes, isso é fato, né? Naturalmente está acontecendo isso, mas eles foram muito importantes. Nós temos aí décadas de produção de tilápia, eles foram muito importantes até o momento, até que essas grandes indústrias, as grandes cooperativas entrassem nesse mercado. Quem desenvolveu a piscicultura foram os frigoríficos autônomos e também esses produtores que aprenderam com a atividade, tiveram prejuízos, ampliaram e chegaram onde nós estamos hoje. Então, assim, a parte técnica, o IDR, a antiga Melter, as empresas que apostaram nesse mercado. Então, eu acho que assim, a cadeia foi se estruturando e hoje nós temos grandes empresas com capacidade de exportar e brigar com a China e outros países que são grandes exportadores. Sem esquecer o mérito aí, né, desses produtores. As cooperativas deram o boom do crescimento, Exato. né? Quando elas passaram a dar a sua assistência e ter o piscicultor ter onde entregar seu produto, foi o grande boom do crescimento da tilápia em si, né? Vamos falar da tilápia, porque é um peixe que é mais saboroso. Está substituindo outros peixes aí, né? Em termos de sabor e também capacidade produtiva, né? É um peixe que tem uma conversão alimentar boa e capacidade de produção muito alta. E Paulo, chegando ao fim aqui da nossa conversa, expectativas aí agora para o futuro, as melhores possíveis? Muito boas expectativas, né? A gente vê a projeção para 2025, o Brasil se tornar o maior exportador de filé fresco. Hoje nós estamos atrás para os Estados Unidos na exportação, que é o maior comprador. Nós estamos atrás da Colômbia, né? A tendência é nós ultrapassarmos. O crescimento do Brasil tem sido muito maior do que da Colômbia, então a tendência é nós ultrapassarmos e o crescimento também previsto, que já foi de 9,2% em 2024, continuar crescendo também. É que nem o Ricardo falou, né? Enquanto a tilápia cresceu 9,2%, o pescado nativo teve uma queda. Então é essa substituição que a gente está tendo hoje no mercado. Muito bem. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês aqui mais uma vez no Agrofag. Até uma próxima, Paulo, e boa sorte aí na Fripeixe e bom trabalho a toda a equipe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí. Ricardo, obrigado, até a próxima. Obrigado pelo convite, estamos à disposição.